Bom dia, hoje é dia 9 de novembro de 2019. Demorei um pouco para entrar ao vivo aqui, questões técnicas, né? Nós estamos transmitindo aqui pelo Facebook e estamos transmitindo pelo YouTube, pelo meu canal João Carlos de Souza Lima Figueiredo, Coruja JF. Então nós estamos transmitindo ao vivo para essas duas plataformas e eu espero ser breve, né? O assunto aí, feitiço virando contra o feiticeiro. Ao final vocês vão entender por quê. São questões jurídicas, aqueles que não são advogados vão ter uma certa facilidade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o João Carlos Figueiredo, advogado, professor, e eu comecei a estudar direito há quase 40 anos, então eu peguei o direito ainda antes, muito antes, né? Uns 8 anos antes praticamente da promulgação da Constituição Federal. Então, em 1980, 1981, a nossa lei era outra, né? As nossas leis eram outras, nós não tínhamos a Constituição, que foi feita pelo pessoal que estava exilado e asilado, os progressistas, socialistas, esquerdistas que vieram com estas ideias que transformaram o nosso direito no que é hoje. Então, nós temos que ter um pouquinho de história para entender que antes de 1988, nós tínhamos uma outra visão de direito, principalmente do direito penal e recursal. Nós não tínhamos, por exemplo, o STJ, nós tínhamos o Supremo Tribunal Federal, que era uma instância que era suprema. E as questões que eram discutidas lá eram questões muito ligadas ao que é essencial, ao que é de repercussão geral, constitucional, questões graves para, inclusive, o funcionamento das instituições. Um poder que era supremo. Mas o que aconteceu foi que essa Constituição Federal nossa, ela engessou todo o sistema judiciário, todo o sistema executivo e todo o sistema legislativo, porque a última palavra do Supremo, sobretudo, passa a exercer um poder acima de todos, acima de tudo. Ele não tem ele tem a última palavra sobre tudo. Não há nada que o outro poder possa ter a última palavra. Isso é muito ruim, porque aquilo que é do poder executivo, aquilo que é do poder legislativo, pode ser interpretado como o Supremo quiser, dependendo quem estiver lá sentado. Nós sabíamos o scratch da seleção de 70, que eu assisti ao vivo, ainda numa televisão preto e branco. No Brasil ainda não tinha televisão colorida, né? Não havia transmissão colorida no Brasil. Nós sabíamos o scratch da seleção brasileira, seleção brasileira scratch, né? Da Copa de 70, nós sabíamos de cor. Hoje é muito ruim de seleção brasileira por causa do 7-1. E todos sabem os nomes de todos os ministros do STF, não sabem o nome da seleção brasileira. Lembra do 7-1 e lembra do 6-5. Então, assim, com essa introdução, eu acho que vocês já sabem do que eu vou falar. Eu fiz um roteiro aqui sobre essa possibilidade da PEC, né, da emenda constitucional, vir a tratar sobre a prisão em segunda instância, que já vai começar a tramitar. Agora, hoje é dia 9 de novembro, 10h58, final de semana, num sábado de manhã, 11 horas da manhã, né? Segunda ou terça-feira começa a tramitar lá, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A senadora Tebet está colocando ela para funcionar. E há uma insatisfação geral da população brasileira, porque se fizesse um plebiscito hoje, 90% ou talvez 85% da população brasileira seja a favor da prisão a partir da segunda instância. Eu vou explicar juridicamente, tecnicamente, mas para leigos, porque eu acho que todos têm que ter acesso ao conhecimento.
Porque se eu explicar aqui em termos jurídicos, técnicos, do juridiquês, ninguém vai entender absolutamente nada. E a missão de um professor é justamente esclarecer, orientar e dar caminhos para a pessoa, inclusive, pesquisar. É claro que a gente usa o latinório, mas em seguida vem o verbete com a explicação, né, em português, e o dicionário vem depois ou vem antes, a gente tem que explicar. Então, eu vou tentar explicar o que aconteceu nesses últimos 30, 40 anos. O que houve para acontecer exatamente o que está acontecendo hoje. Nós temos uma coisa que é chamada irretroatividade da lei. A nossa regra é da irretroatividade da lei. Quer dizer, a lei não pode retroagir. Essa é a regra. A lei não retroage. E no direito penal, isso tem um peso muito grande. Ou seja, se for para prejudicar, que é impégios, né, que eu coloquei ali, de jeito algum. A exceção é a retroatividade. Você vai retroagir se for em mélios. Se for... Mas para melhorar o quê? A condição do paciente, do réu condenado, daquele que está sendo investigado. Então, a lei retroage facilmente quando é para melhorar, para trazer benefício ao paciente, ao réu, ao condenado, ou aquele que tinha sido acusado por um crime, aí o crime passa a não existir mais, então ele sai da punição, porque o crime já não existe mais. Isso aconteceu já algumas vezes. Eu vou tentar ser breve, então, nessa questão da retroatividade e da irretroatividade. A regra é da irretroatividade. A lei nova ela não pode ir lá atrás, para prejudicar, principalmente. Agora, se for no direito penal, ela pode ir lá atrás, se for para melhorar. Então, qualquer lei penal, processual penal, hoje também, né, pelos novos estudos, pelas novas teses que foram criadas, a lei processual penal também, ela não pode retroagir para prejudicar, ela só poderia retroagir para melhorar a situação dele. Aquela pessoa que está sob investigação, que está no trâmite do processo, que está para ser condenado, ou que foi condenado, mas existe o tempo do ato do crime, existe o tempo dos atos processuais. Existem dois momentos. Né? Esses dois momentos existem. E existe o momento da sentença. Né? E a nossa transmissão está tendo alguns picos, algumas falhas, mas eu vou repetir. A lei não deve jamais retroagir. Esse jamais aí tem exceção, tá? Ela só retroage se for para beneficiar aquele paciente que está respondendo um crime, respondendo por um crime, está respondendo uma ação penal, a persecução penal, um inquérito, processo, ela retroage para beneficiar. Aquele que foi condenado e o crime passou a não existir, retroage. Então, a regra é irretroatividade, a lei não volta para alcançar casos passados. No tempo do ato criminoso ou no tempo do processo. Depende qual é a natureza da lei. Se a lei é penal ou se a lei é processual. Hoje em dia há um entendimento que ela não poderia retroagir para prejudicar, nem mesmo ao tempo dos atos, se for uma lei processual. Ou seja, mudou a lei processual, tem que se aplicar imediatamente. Mas, se for para prejudicar, não. Se a lei anterior é mais benéfica, aplica-se a anterior. Então, existe um conflito aí da questão assim, do tempo do ato criminoso e do processo. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Por quê? Porque se o processo está caminhando e ainda um pronunciamento judicial, se ainda não houve a sentença, ainda está sendo investigando e todo o processo penal vai mudar a partir daquele momento, evidentemente que as regras vão sendo aplicadas para o processo seguir. Evidentemente que você não vai poder prejudicar o paciente não dando direito de defesa. Se você deu um direito a mais de defesa, como agora tem o direito de falar por último, se for o mais prejudicado na delação premiada, então que se volte o processo, dê a fala para este paciente, para esse réu, para esse investigado, ele fale por último, antes da sentença condenatória de primeira instância. Então, se é para melhorar a situação, vai lá e melhora, não tem problema nenhum. Vai atrasar? Vai atrasar. Isso é importante que se guarde para que a conclusão final seja bem compreendida por vocês. Nós temos o passado, o presente e o futuro do Brasil, então, das leis. Nós tínhamos leis mais rigorosas,
nós tínhamos leis que eram aplicadas na execução penal, a execução da pena, tinha que cumprir pelo menos a metade da pena. Depois nós fizemos alterações, o camarada com sexto já progride de regime, tem uma tal da progressão do regime, que ele vai para um semi-aberto, um semi-fechado. Vai, fica lá no trabalho, volta para dormir na cadeia. Então foram mudando essa coisa de um meio, né, metade, para um sexto, já fez que aumentasse uma coisa, a reincidência, porque o camarada, ele às vezes na rua ele pratica o crime, se tem um pouquinho de folga para ir para a rua, ele já comete crime, ele vai para a reincidência porque está fora. Porque é muito difícil o camarada cometer crime dentro da cadeia e não ser pego também, né? Mas a reincidência funciona assim, quanto mais tempo o camarada fica fora da cadeia, mais tempo ele tem para delinquir. Aqui nós não temos... A lei de execução penal ela foi transformada desde 1986 e 1988. Eu já falei por isso, eu não vou me estender nisso. Só para vocês entenderem que modificou, a partir dessa época foram sendo introduzidas modificações. Então, o camarada que cumpria lá 50%, ele tinha direito a uma liberdade condicional. A gente falava dessa forma. E depois nós viemos a ter essa progressão do regime... dizendo assim, que a pessoa tem direito a ser reintegrada à sociedade, a pessoa tem direito a ter uma nova chance, mas não deixa ele cumprir a pena. Então, a pena para o camarada passa a ser um detalhe. O camarada que é condenado a 6 anos, com 1 ano ele já está saindo. O camarada que é condenado a 10 anos, ele já está saindo com 6 vezes... Vai sair com 1 ano e meio, 2 anos. Quer dizer... vai saindo com pouco tempo de explicação de pena. Pega um camarada com 18 anos de cadeia, condenação de 18 anos de cadeia, um sexto. 3 anos ele começa a progredir de regime, depende do bom comportamento. Então, quer dizer, existem variáveis, eu não vou contar todas as variáveis. Estou dizendo assim, o tempo de cumprimento de pena diminuiu no regime fechado e aumentou no regime semiaberto. Aberto, ele vai lá, comete crime, aí a reincidência aumenta. Fala assim, tá vendo? Prisão não resolve, porque a reincidência... Não, a prisão resolveria, porque ele ficaria lá e não reincidiria, porque ele não teria saído. A questão é outra. E a maioria do reincidente só pode ser absoluta que foi condenado e foi preso alguma vez. Não existe reincidência de quem não foi preso, só existe reincidência de quem foi preso, condenado. Culpado, foi para o rol dos culpados, que teve todo o direito de defesa, que já teve até no STJ e STF com vários habeas corpus e não acharam nada escatológico que justificasse ele sair da prisão. Então é o seguinte, nós não temos a lei dos 3 crimes, que existe lá fora a lei dos 3 crimes nos Estados Unidos. O camarada cometeu um crime, ele tem o direito à progressão do regime nos moldes dos 50 estados americanos. Não igual a que está aqui. O que está aqui ela é fora de propósito. É dentro de uma razoabilidade muito, muito, muito maior. A lei dos 3 crimes, o camarada cometeu 3 crimes, ele passa a não ter mais direito a ter os benefícios da lei processual. Ele passa a não ter direito a essa progressão facilitada. Por quê? Porque ele cometeu 3 crimes, quer dizer, esse camarada já provou para a sociedade que ele não quer ser recuperado. Essa lei dos 3 crimes no Brasil não existe, seria uma solução. Aí o camarada falou, espera, eu já cometi um crime, já cometi 2, agora se eu cometer o 3º, eu não vou ter progressão de regime. Mas nem isso nós temos. Nem isso nós temos para provar que aquele camarada não tem o direito aos benefícios da progressão de regime. Então, quer dizer, o camarada comete 7 crimes, 10 crimes, ele tem direito à progressão do regime. É claro que ele vai ter uma regime diferenciada, porque ele já é reincidente. Mas mesmo assim, ele não perde o direito à progressão num determinado tempo de cumprimento de pena. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma falácia. Esse sistema que foi montado, ele foi montado a partir do garantismo, que vem do esquerdismo, que acha o seguinte, a vida é uma só, né? A vida é uma só para o que está aqui fora, que não comete crime, e a vida é uma só para quem vai lá para dentro da cadeia. Mas esse que vai lá para dentro, ele tira as vidas daqui de fora. E a vida passa a não ter mais valor, porque o que tem valor é a liberdade de quem mata. Então, isso é um absurdo total. Absurdo total. Nós estamos diante da falácia. Então, do jeito, se você for estudar profundamente direito penal e processual penal, vai ter muito mais do que ser falado.
com essas palavras, com esse nível, dá para você fazer pesquisa aí, que você vai ver que a coisa é muito pior do que eu estou falando. Eu estou fazendo uma análise ao mesmo tempo que eu vou relatando algumas coisas que as pessoas não sabem. Então, é o seguinte, nós temos aqui um alto índice de reincidência por causa de atitudes políticas e jurídicas, por causa de política judiciária de superlotação de cadeias. As cadeias poderiam estar menos lotadas, porque os camaradas falam assim, olha, ninguém está reincidindo, mas porque ele não sai lá de dentro. Como é que você vai reincidir se você não sair lá de dentro? Você só reincide porque você sai lá de dentro. Tem uma alta taxa de punição e o camarada vai para dentro da cadeia mesmo e não sai. Existe isso? Não, o camarada vai sair daqui a pouco. Mas por que tem essa lotação carcerária? Por que a lotação é tão alta assim? Porque além daqueles que você prende, ainda tem os que reincidiram, que estavam na progressão de regime. Vamos supor que um desses dois, o Lula e o Zé Dirceu, comece a inflamar as massas e comece a fazer apologia para diversos tipos de incitações e começa a propagar alguma coisa que não seja legal e ilegal. Podem ser presos pela preventiva, que é outro tipo de prisão. Nós vamos falar daqui a pouco. Então é o seguinte, o alto índice de carceragem, de encarceramento, é devido ao fato de que não há punição, porque o camarada sai rápido. Se houvesse punição, eu falei, peraí, eu não posso delinquir não, porque se eu delinquir eu vou preso. Aqui no Brasil não. Aí eu posso delinquir, aqui no Brasil eu não vou preso. É exatamente o contrário que ocorre. Ocorre exatamente o contrário. O camarada não vai delinquir. Se eu for delinquir, eu vou ficar preso lá 10, 15, 20 anos. Não vou ficar só 1, 2, 3 anos, como só ia ocorrer, como acontece com todo mundo que vai preso. O camarada fica 1, 2, 3, 4 anos, já está solto. O camarada estuprou, matou, sequestrou. É crime hediondo. Não tem diferenciação, porque o Supremo Tribunal Federal já disse que não tem tanta diferenciação. Queríamos que tivesse, não tem. Todos são iguais perante a lei, mesmo aqueles que são desiguais e deveriam ter que ser tratados desigualmente. Nós não fazemos nem essa aplicação desse princípio, tratar desigualmente os desiguais. Tanto aqueles que têm as impossibilidades por deficiências totais ou por incapacidades momentâneas ou permanentes, mas também queremos tratar desigualmente os desiguais, aqueles que deixam a sociedade tão refém deles que eles deveriam ser tratados desigualmente e deveriam ser tratados como hediondos. Não, hediondo não tem como progredir no regime, mas progride. Entender essa forma, progride assim. Talvez eu não saia lá de dentro por questão de prisão cautelar, por tempo indeterminado, por serem perigosos. Então, quer dizer, existem vários fatores. Existem 4, 5, 6 tipos de prisão em cada época, de cada tempo. O problema que nós estamos tratando aqui é do colarinho branco, do corrupto. E dos camaradas que vão ser soltos, que não foram ainda, e não atingiram ainda o STJ e o STF, e que vão atingir e vão demorar muito para ser condenados. É esse que é o caso. Então nós vamos soltar 5 mil pessoas, 5 mil pessoas que vão ser soltas. Aí vem a PEC. O Supremo já decidiu que a segunda instância não pode prender, por ter sido condenado em segunda instância, por outros motivos pode, cautelar, preventiva, temporária, mas não pode ser preso em flagrante. Agora, não pode ser preso o camarada que simplesmente foi condenado em segunda instância porque tem direito ao STJ e STF. É isso que está decidido, por enquanto. Agora vem a emenda constitucional aí para ser analisada a partir de segunda, terça-feira. O que aconteceu, na realidade, o que de resultado tem, assim, é a inaplicabilidade da lei penal. A lei penal ela é inaplicável no país. E a prescrição fica como salvadora dos dados. Quer dizer, camarada que tem condições, tem recurso, tem advogado bom, mesmo que não seja pago, aquele camarada benevolente que faz habeas corpus, que vai fazendo, vai recorrendo, e hoje não é difícil recorrer, você entra na internet, você recorre eletronicamente. Hoje é mais fácil recorrer do que antes. Antigamente você tinha que viajar até para protocolar uma petição. Hoje não, você protocola pela internet. Você vai lá conversar com o desembargador, com o juiz, despachar direto, mas para protocolar um recurso, você protocola pela internet, fica esperando a sua vez. Pede uma liminar, a liminar é dada ou não. Então, infelizmente, nós estamos diante de um quadro seguinte. A inaplicabilidade da lei penal ela foi criada porque criaram uma terceira e quarta instância que na faculdade de Direito falar que tinha terceira e quarta instância. Mas essa terceira e quarta instâncias inexistentes, elas destruíram a primeira e a segunda. Então, dizendo assim, ó, juiz, você é um inepto. Você
não tem préstimos para a nação. O juiz de primeira instância. Aí vem 3, ou às vezes 5 desembargadores na segunda instância que decidem, que pode ser voto de 3, pode ser voto de 5, e que decidem aquilo que o juiz decidiu e confirma. Então são 6 juízes, ou são 4 juízes que decidem. Fala assim, vocês não valem nada. O que vale é a terceira e quarta. Não, a terceira e quarta instância que a gente aprende na faculdade de Direito, que não existem, são as únicas que existem hoje. Porque a primeira e segunda instância não tem valor algum. A ineficácia total do aparato judiciário. Do aparato judiciário. Por causa da política judiciária. Por causa da ineficácia e da lentidão da própria justiça. E para chegar no STJ e no STF em ações, processos, recursos penais, é facílimo. Para chegar lá, processos cíveis e trabalhistas, empresariais, de consumidor e tudo, é dificílimo. Mas para penal, lá, o acesso é irrestrito, absoluto. Então, quer dizer, vamos proteger a camada da população que precisa dos recursos. Os convictos condenados à forca. Lá no Velho Oeste. Se tivesse Velho Oeste, já tinha todo mundo sido enforcado. Quer dizer que nós não evoluímos garantismo, não demos garantismo, eles recorrem tudo de tudo. E qualquer decisão escatológica poderia ter o uso do habeas corpus. O habeas corpus fica sendo um instrumento inútil no Brasil, porque você pode recorrer, o habeas corpus vai sumir. O habeas corpus servia exatamente para dizer o seguinte: o juiz da primeira instância e o da segunda instância estão completamente equivocados. Entra com o habeas corpus imediatamente que eles são soltos. Então, aquilo que garantia a liberdade por questões escatológicas, questões que estavam contra o direito, que não estava garantindo o direito do acusado, o direito do réu, o direito do condenado a estar livre porque o processo estava maculado, o habeas corpus vai sumir. Não precisa mais de habeas corpus. É só o advogado falar, olha, não tem segunda instância, o camarada mandou prender, o habeas corpus vai ser utilizado só para isso, não por aquelas questões escatológicas. O processo pode estar perfeito e acabado de acordo com o que o STJ e o STF pensa sobre prova. Vai ter que esperar lá para ele dizer, está tudo certo. Daqui a 4, 5, 6 anos, e as prescrições, geralmente, se dão 3, 4, 5, 6 anos. Ou seja, o processo pode durar até 10 anos. Se vai durar 10, 14 anos, não interessa. Agora, o que cometeu homicídio, que é 20 anos, é o mais alto. Então, põe a prescrição toda para 20 anos. Vamos fazer uma regra geral de 20 anos de prescrição. Todo mundo vai ser alcançado. E não é eternização do processo. Eternização do processo é o que estão fazendo. Nós estudamos na Faculdade de Direito para que os processos não sejam eternos, que eles tenham um início, uma duração e um fim. O que nós estamos fazendo é o seguinte, eternizando os processos para que não haja punição. E essa eternização, ela assim, o que barra haver a condenação é justamente a prescrição ser baixa e o processo judicial ser lento. Então, é uma fórmula para não funcionar. Ela é disfuncional. Bom, outra coisa. A primeira e a segunda instância, então, não precisava nem existir, né? Manda tudo para o STJ e STF. E o STJ, na minha opinião, ele não era nem para existir. Você poderia ter o STF para decisões absolutamente importantes, o STJ está ali para quê? O STJ teria que estar ali para dizer o seguinte, esse processo não pode entrar aqui, a primeira e segunda instância tem razão, mas eles não agem desta forma, não há rapidez nessas análises. Então, como não há rapidez nessas análises, o que acontece? Enquanto não tiver o último recurso cabível no STJ para demorar 2, 3, 4 anos, o que acontece? Prescrever o crime, o cara é solto. Agora não tem mais problema, né? A não ser que a PEC venha aí e modifique essa situação. Mas eu ainda não cheguei aonde eu queria. Então, aquela terceira e quarta instância inexistentes elimina a primeira e segunda instância. É um absurdo, né? Que eram únicas que poderíamos dizer que eram instâncias. As outras não existiriam, mas elas é que acabam sendo as únicas instâncias confiáveis, né? E nós temos a prisão preventiva e a cautelar. O que é preventiva e a cautelar? Você deixa o camarada por um motivo de ordem pública, porque ele está indo contra a administração da justiça, ele está obstruindo o processo, obstruindo a justiça, que é um dos fatos, não é crime, crimes contra a administração da justiça, um dos fatos é obstruí-la. Por exemplo, eliminar documento, eliminar e-mail, mandar eliminar e-mail, foi por esse motivo que o Marcelo Debrecht foi preso. Então é o seguinte, Marcelo Debrecht não era nem para estar preso, ele só ficou preso por quê? Nem para ter ficado preso, ele já ficou preso porque estava obstruindo a justiça. É crime contra a administração da justiça. Então, é o seguinte, ordem pública. Se eu for contra a ordem pública também.
Então, o Lula e o Zé Dirceu tomem cuidado para não ser preso por isso, porque cabe essa prisão preventiva. Aí o feitiço que vira contra o feiticeiro. Então, aí eu entro no tema dizendo o seguinte: o tempo do ato criminoso e o tempo do tramitar do processo. Já falei da eternização do processo, que não traz justiça. E esmaga a paz social, né? O único que se interessa pela guerra social são os corruptos, bandidos, subversivos da ordem. Mas vamos falar do feitiço virando contra o feiticeiro. Como não pode haver a retroatividade da lei para prejudicar o paciente, o culpado e o réu, não pode retroagir para prejudicar. Quando você tem um processo tramitando, como ainda não tem sentença, então a lei pode ser aplicada, porque ainda não chegou o momento processual de dizer se ele vai ser preso ou não. Se a PEC entrar em vigor agora em dezembro, vamos supor que entre em dezembro, todos os processos que estiverem tramitando, que não tiverem sentença ainda, nem de primeiro nem de segundo, esses processos que não têm sentença, ou que já tem, mas não tem de segunda, dois momentos processuais: sentença do juiz de primeira instância, sentença do acórdão dos desembargadores em segunda instância. Vamos supor que esses desembargadores digam o seguinte: olha, a PEC entrou em vigor e eu entendo que agora o acórdão tem que ser aplicado com a prisão em segunda instância. Então, aqueles que apelaram, mas que não tiveram acórdão ainda, aqueles que não tiveram sentença de primeiro grau, a minha opinião é que estes processos devem ser aplicados, a estes devem ser aplicados a prisão de segunda instância. Claro que todos os crimes que forem praticados a partir do momento da edição da lei, da promulgação da emenda constitucional, número tal, já vai ser um número alto, tantas emendas que nós tivemos, a partir daquele momento, nós vamos ter condições de sujeito que não teve sentença de primeiro grau, que não teve sentença de segundo grau. O que vai acontecer, por exemplo, no caso do Lula, que aí o feitiço vira contra o feiticeiro? Existe uma condição imposta pelo Supremo Tribunal Federal para aqueles que não falaram por último, que foram delatados, que falem por último. Pode ser que a sentença do Lula volte lá para a primeira instância do Moro, que não é mais o Moro, é uma juíza, que deu uma nova sentença, que pode ser até uma sentença mais pesada. Ele vai poder falar por último, vai ter outra sentença. A PEC já entrou em vigor? Já. Preste atenção, a PEC já entrou em vigor, vai ter uma outra sentença. Vai ter depois uma segunda instância. Vai ter que repetir, vai ter que ter outro acórdão confirmando ou não a primeira instância. Se ele for condenado na segunda instância, o que você vai aplicar? Você vai aplicar que a norma vigente é a norma que veio como constitucional e processual penal que manda prender em segunda instância obrigatoriamente, aquele que foi condenado nas duas instâncias. Ah, mas antigamente a lei dizia o quê? Não, antigamente, de 2016 até 2019, dizia que tinha que ser preso, porque era a interpretação, que podia ser preso, inclusive, era um pouquinho melhor, né? Podia, não era obrigatório. Agora vai ser obrigatório. Ah, mas então podia ser preso? Podia. Qual que foi o hiato? Ficou um hiato seguinte, olha, ficou só alguns 30 dias aqui, entre a interpretação do Supremo. Vai ter um hiato aqui, vai ter um período aqui, ó, que mudou o entendimento. Mudou o entendimento da Suprema Corte, STF, 6-5 invertido, que foi mais humilhante do que o 7-1 que o Brasil perdeu da Alemanha, né? O Brasil nem sabe o nome dos jogadores, mas sabe o nome dos ministros. Hoje a maturidade política do Brasil é outra. Então nós temos aqui esse ato. Neste ato aqui houve a mudança de interpretação. Mas peraí, naquele ato ali o Lula já tinha sido condenado em primeira e segunda. Sim, mas se vocês não mandaram anular a sentença porque ele tinha que falar por último, voltou lá para trás, para ele falar por último, porque ele era o delatado, ele pode falar por último, vai ter outra sentença. Como é que é a lei processual agora? Primeira instância não pode, mas segunda instância pode ser preso, não deve ser. E ele vai continuar podendo recorrer para o STJ e STF, mas só que recolhido no xadrez. Então é por isso que eu digo, feitiço virando contra feiticeiro. Desculpe ter me alongado, mas com as interrupções aqui de internet, eu não costumo fazer vídeo longo assim, mas eu acho que é bom para esclarecer, e qualquer dúvida é só vocês me perguntarem aí no meu canal do YouTube aí, que eu tenho um chat ao vivo que continua com comentários. Um abraço para todos, bom final de semana e boa sorte para o Brasil.